Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar na Tua casa e aprender, meu Pai, um pouco mais de Ti. Senhor, nós te pedimos que use o nosso professor, meu Pai, e que, Senhor, abra o nosso entendimento para que possamos entender o que ele vai explicar e guardar, meu Pai. Nós agradecemos quem já está aqui, Senhor, e pedimos que o Senhor traga os que estão vindo em segurança. É o que te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Comecei aqui com gentileza. Hoje os irmãos vão entrar na prova, não é isso? Glória a Deus. Vai curtir um pouquinho aí os momentos e fazer um review do que a gente já passou aí, tá? Então, ó, antes de iniciar aqui, eu vou dar, como diz o nosso irmão ali, vou dar mole para vocês, né? O Peroca diz isso, uma colher de chá. Se vocês prestarem bem atenção, ficarem bem atentos no que a gente passar aqui, vão tirar 10 sem problema, tá? O review, né, a nossa revisão aí, nosso resumo geral é exatamente para isso, para elucidar o que já foi ensinado e a gente ter uma condição melhor de aprendizado, amém? Amém. Vamos lá? Ó, unidade 1, que a gente tratou na unidade 1, tá? Os evangelhos e o início do ministério de Jesus. Tem cada tópico aí, tá? A introdução dos 4 evangelhos. Vocês se lembram que a gente falou um pouquinho da linguagem, falou um pouquinho da origem de linguagem, né? Porque o grego, a gente falou aí da diferença, os evangelhos sinóticos, né? Alguém se lembra o que é sinótico, gente? Sim. Sinótico, sim, quer dizer junto ou em conjunto. Isso, olhando a mesma direção. Ótico, sinótico, olhando para a mesma direção. Acredita-se que o evangelho de Lucas, Lucas e Mateus foi tirado de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? Tem uma teoria no meio do povo cristão, ou do meio teológico, que chama de fonte Q. Foi tirado de uma fonte Q é de Marcos, tá? Só para você entender a introdução de Jesus Cristo. Bom, tá aí, aqui é mais um índice, né? O capítulo 1, a gente falou um pouquinho da cultura, como eles viviam, né? O ambiente de linguagem, porque o grego, né? O grego era uma língua koiné, lembra? Língua comum, né? Todos falavam grego, não o grego raiz, mas koiné, mais comum, não tradicional, mas o mais comum ali, com algumas miscigenação de linguagem. E aí nós falamos do ambiente político, ambiente social, religioso era o problema de Jesus. Jesus nunca teve problema com o inimigo é o diabo, como a gente diz, né? Jesus não tinha problema com o diabo, o problema de Jesus era com os religiosos. E falamos um pouquinho do propósito dos livros, porque cada um foi escrito, né? Um para os judeus, outro para os gentios, no caso de Lucas, né? A origem de cada um, por exemplo, João, ele vem falando exatamente de Cristo como Messias. Lucas, né, fala de Jesus, o homem ungido, filho de Deus. Mateus traz Jesus como rei e Marcos aí como servo. Bom, introdução aos 4 evangelhos, basicamente o que eu disse, ó. A gente falou da história inicial de Jesus, da apresentação de Jesus, o Bar Mitzvah, lembra? Jesus foi apresentado com 12 anos. Por que isso aconteceu? O processo, né? Jesus foi circuncidado aos 8 anos, como todo judeu. Se isso não acontecesse, ele não conseguiria ter acesso ao templo e assim por diante, né? Falamos da genealogia, né? De Jesus, como funciona isso, né? A tradução de tudo. Marcos vem trazendo Jesus de Judá, e aí Mateus vem trazendo Jesus de Davi, e assim por diante, né? Um como servo, outro como rei, e a gente já falou um pouco sobre isso. Falamos do nascimento de Jesus, falamos da primeira Páscoa. A gente fala a primeira Páscoa de Jesus, mas Jesus já esteve em várias Páscoas, desde o nascimento dele, tá? Quando a Bíblia fala a primeira Páscoa de Jesus, é a primeira do seu ministério, essa é a diferença, mas Jesus já esteve em várias Páscoas. Como eu disse, a Páscoa não foi instituída por Jesus, tá? A Páscoa é muito mais antiga, ou bem mais antiga, se essa é a palavra, é lá do tempo da libertação do povo, quando o anjo passa pela casa que tem o sangue. A gente já falou sobre isso, eu acho que é chovendo molhado falar isso aqui,
Tá? O crescimento de Jesus, a Bíblia diz que ele crescia em graça e em estatura, ou seja, em conhecimento e estatura, ele crescia, né? Entre no capítulo 2, o tópico 5 aí, a gente falou um pouquinho do crescimento de Jesus, a gente falou da profissão de Jesus, porque ele era carpinteiro. Está dando para enxergar aí, gente? Está dando para ver? Esse vermelho aí. O vermelho é importante, tá? É importante, né? Importante. Então a gente falou um pouco da profissão de Jesus, né? Falamos que Jesus não era galileu, Jesus não era nazareno, como a gente diz, né? Jesus de Nazaré ou Galileu, ele não era nem de Nazaré nem da Galileia. Jesus era belenita de Belém. Pois bem, isso é interessante, tá? O 3 aqui, a história de João Batista, né? O pastor Antônio Carlos nos trouxe uma visão interessante acerca de João Batista, por que ele ainda permaneceu vivo até que no período que ele nascera junto com Jesus, 6 meses, né, antes aí houve a perseguição, né? O pastor Antônio Carlos nos deu aí 2 visões interessantes. Primeiro, ele era 6 meses mais velho que Jesus e não estava na mesma região, então por isso ele não foi morto com as crianças de 2 anos abaixo aí, que foi ordenado por Herodes, tá? O batismo de Jesus foi batizado. Em vermelho aqui, vocês estão para ver o tópico 3 aqui, deixa eu acionar o nosso laser mágico aqui, eu vou apontar para vocês aí, tá? Tá dando para ver? Sim. Aqui, as tentações de Jesus. Pois bem, eu vou trocar minha ferramenta aqui para a gente elucidar. As tentações de Jesus. Olha que interessante. Eu vou me ater rapidamente nisso aqui. Jesus, a Bíblia diz, e o texto é claro, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Existia uma finalidade para a tentação. Qual a finalidade? Para mostrar que Jesus era Deus? Não era essa a prova, né? Jesus não precisava, digamos assim, ser exposto como Deus, até porque ele sempre estava falando isso, que ele era o próprio Deus, o Filho de Deus, quem via ele via o Pai, assim por diante. Jesus ele foi levado ao deserto a ser tentado para que se cumprisse a palavra, as profecias, que ele seria tentado e ele não sucumbiria ao mal. E aí, como Jesus venceu? Qual foi, guarda bem isso aqui, qual foi a ferramenta, o instrumento que Jesus usou para vencer o tentador? A palavra. Jesus usou a palavra. Então guarde bem isso aí. Ele venceu, Jesus venceu o inimigo com o conhecimento da palavra. Jesus, ele dominava a palavra, gente, né? A admiração quando ele está com 12 anos no templo ensinando, né, o seu bar mitzvah lá, não foi só o bar mitzvah, não terminou ali, começou ali o bar mitzvah, mas se cumpriu no batismo dele. Mas quando ele está ensinando no templo, foi apresentado, o que trouxe admiração aos anciões barbados ali foi a sabedoria daquela criança, como ele dominava a palavra, né? 3 dias. Você consegue imaginar uma pessoa ensinar 3 dias? Eu fico 40 minutos aqui, já chego em casa esgotado. Jesus ensinou 3 dias uns barbados que conhecia a Bíblia, conhecia as Escrituras. Então, o que ele conhecia a palavra. Jesus tinha um conhecimento da palavra por 2 naturezas, é claro. Sua natureza humana, quero que você entenda bem isso, porque a criança ela era ensinada, ela já nascia aos 2 anos de idade, ela era introduzida nas Bet Madrasas, nas escolas judaicas, já tinha que aprender. Então Jesus ele passou por esse crivo, todo o processo comum ali, tá? Então vamos lá, o 4. Eventos, né, iniciais do ministério de Jesus. O que aconteceu ali, como é que foi, né, depois que Jesus passa pela tentação e começa o teu ministério, começa ali todo o exercer da palavra e os milagres que seguem em sequência, tá? Depois Jesus entra no templo, o zelo de Jesus no templo, né, a importância que ele dava ao templo. Qual era o valor que Jesus tinha concernente ao templo? Vou melhorar a pergunta. Para que servia o templo? Qual era a finalidade do templo na visão de Jesus? Minha casa era chamada casa de oração. Casa de oração, para fazer reunião, para reunir
comia em oração e adoração. Essa é a visão. Jesus dá essa resposta quando ele entra no templo. Quando ele mete o pé em tudo e solta as pombinhas, assim por diante, a resposta é exatamente essa, né? Transformar a casa em negócio, mas a casa do Senhor será chamado casa de oração, lugar de adoração. Pois bem, guarda bem essa visão aí. Não dá para enxergar daqui, mas o que está escrito em vermelho, não dá para enxergar. O zelo de Cristo pela casa de Deus. Fica mais perto, não. Não dá, eu cheguei mais perto, mas não é. Bom, vou tentar melhorar, porque como vocês não estão escrevendo nada, melhorou ou não? Piorou? Mesmo pegado? Para vocês melhorou aqui na frente? Não é problema de junta, né? Eu acho que é. Não, o vermelho não favorece mesmo, né? O vermelho não favorece. De longe assim é mais complicado. Então, vamos lá. Encontros pessoais de Jesus, gente. Jesus ele tem alguns encontros diferenciados, não como a multidão. Quando ele está ensinando, a multidão se junta e ele prega a palavra e as pessoas escutam. Teve pessoas, Natanael, teve pessoas que teve encontro pessoal com Cristo, diferenciado, né? No início do ministério, Pedro, né? O próprio Mateus e assim por diante tiveram encontro. Perdão, Mateus não, o próprio Tiago, né, sem seu irmão, Tiago menor, tiveram encontro diferenciado com Cristo. Então, houve aí encontros pessoais, tá? A volta à Galileia, existia uma dificuldade na Galileia, na região, né, circunvizinha ali que ele nasceu, por causa do conhecimento que tinha. Qual é a palavra que o crente usa quando ele não tem oportunidade na igreja? Vaso de casa. Profeta de casa não tem honra. Profeta de casa não tem honra, é isso, né? Profeta de casa não tem honra. Então Jesus, ele tinha uma dificuldade com isso, né? Porque, né, era a região. Quando ele operava o milagre, a resposta não é esse o filho de José, de Maria, ou José o carpinteiro, né? De Maria e José o carpinteiro, cujas suas irmãs e seus irmãos estão entre nós? Essa era a resposta, né? Quando viam aí Jesus operar milagre. O ministério de Jesus na Galileia, 4. Gente, ó, o 5. Houve uma dificuldade de Jesus pregar em algumas cidades que eram cidades que parece que não ouviam a palavra, não se convertiam. Por mais que Jesus operasse milagre ali, né, fizesse maravilhas, existiam umas cidades que não mudavam, a ponto dele mesmo falar: olha, ai de ti. Corazinho. Exatamente. Jesus falou: olha, se Sodoma e Gomorra tivessem operado tantos milagres, se eles tivessem visto tantas coisas que vocês viram aqui, eles teriam se convertido. Essa palavra é complicada, o sodomista fica feliz, né? Porque, opa, então tem chance pra gente. Mas só nessa palavra, a conversão deles era só nesse ponto. Então tinha umas cidades aí originadas que não mudavam, tá? A libertação de um homem, eu coloquei só um aqui, né? Mas tem vários homens libertos, um homem pessoal que Jesus libertou aí, que tinha dificuldade, né? A libertação da filha da Cananeia. A Cananeia, gente, ela era grega, então é importante falar disso, porque os gregos eles tinham um costume, por ter travo a língua, a cultura grega, né, helenista na verdade, ela cresceu muito naquela região. Os gregos trouxeram jogos, estradas. Então os gregos tinham aquele negócio: bom, a gente é bom, a gente trouxe a linguagem, vocês falam o nosso idioma. As escolas judaicas já tinham sido contaminadas, né, com a visão helenista. Então, assim, várias coisas que aconteceram até de bom, correio, estrada, né, aqueduto, várias coisas que aconteceram, foi os gregos que trouxeram ali para aquela região. Então todo grego tinha aquele negócio: bom, a gente é diferente, a gente é melhor. Então quando Jesus trata mal aquela mulher, falando que não era lícito tirar da boca dos filhos e lançar para os cachorrinhos, não é porque Jesus era mau, ele estava tratando exatamente o ego dela, curando a raiz, na verdade, tratando, né, o seu interior, porque ela era um pouco, né, a palavra é soberba, é isso? Soberba tu fala? Era um pouco soberba, então tinha que ser tratada. Aí ela entende, se humilha e o milagre acontece. Tá? A conversão de Pedro, ele se converteu através como eu posso falar? Através da parte fundamental, né?
Existem pessoas que se convertem pelo milagre. Está perdido, vem, vê cura, vê profecias, ele se converte. Pedro, ele não precisou ver o milagre para se converter. Primeiro ele ouviu a palavra. Essa foi a diferença da conversão de Pedro, e por isso que é importante. Por que não mostra que a conversão de João, né, a conversão de vários homens? Mostra só o chamado, mas por que a conversão não mostra, e de Pedro em específico? Pedro começou, a igreja, né, fundamentada por ele, começa da maneira certa. Não é apresentado um milagre. Jesus não entrou no barco, fez a multiplicação ou a pesca maravilhosa e depois pregou. Não, primeiro Jesus pregou a palavra. Ele ouviu a palavra e depois Jesus fez o milagre. Logo eu entendo que a igreja ela precisa começar no princípio correto. A primeira coisa que acontece no seio da igreja não é os milagres. Lembra que eu falei? A intenção de Jesus não era curar, libertar, fazer milagres. Isso era secundário na caminhada. Jesus ele estava proclamando o evangelho do reino de Deus, do reino, né, do Pai. Essa era a visão. Bom, qual é a conversão de Pedro? Bom, o discípulo e sua cruz, Jesus ele dá uma, como é que a gente pode falar? Uma ideia. Ele anima com você. Isso, ele dá uma ideia como seria o ministério, deixar vocês bem animados. Tem casa, tem carro, vocês estão bem de vida? Então, tem que largar tudo isso, tomar a tua cruz e me seguir. Parece ser uma proposta boa, porque estamos falando de Jesus. Hoje, nós entendemos que isso é uma proposta boa, mas para eles não, eram diferentes. Eles não entendiam, espera aí, mas eu tenho que largar tudo que eu conquistei para seguir a Cristo? Sim, essa era a visão. E o legal é que Cristo não era aquele que tinha uma igreja própria. Hoje fala assim, ó, sai de onde você está e vem para a minha igreja que eu vou te dar cesta básica, eu vou te dar comida. É uma proposta boa, mas com Jesus era diferente. Larga o que você tem e vem comigo. Era dormir no relento, viver de favores, de ajuda, né? O barco que a gente vai andar não é nosso, e assim por diante. Essa era a proposta, né, de Cristo para seguir o Evangelho. A transfiguração de Jesus. Por que é importante isso aqui, gente? Isso aqui trata uma coisa especial. Depois que acontece a transfiguração, os discípulos eles são, digamos assim, tratados, porque Jesus sobe no monte, chama ali, quem vai com ele no monte? Pedro, João e Tiago. Os três vão lá no monte. Pedro, Tiago e João. Pedro, João e Tiago. Sobem no monte. Depois que acontece a transfiguração, os três descem pisando nas nuvens. Já foi numa vigília? Sabe, naquele culto parece que Deus marcou só para falar contigo. Você sai cheio. Qualquer demônio que entrar na tua frente, você não rasga ele no meio? Não. Aconteceu isso com os discípulos. Subiram no monte, viram coisas lindas, coisas que ninguém viu, e desceram falando, olha o que a gente viu é especial. A primeira coisa que aconteceu quando eles desceram do monte foi um demoniado. E eles não conseguiram expulsar. Eles não conseguiram libertar aquele homem do demônio. Por quê? E aí a gente entende, né, o fato é o ego, acabaram de ver coisas grandes, então acha que são especiais. O fato de você ver não quer dizer que você vai operar se a tua fé não tiver em comum com o que você viu, né? Então, existe essa questão também. Vamos passar para diante aqui para a gente ganhar. Unidade 2, o Evangelho, os ensinamentos fundamentais de Jesus. Está o índice aí, vamos o capítulo 1 já. Sermão do monte, o sermão da montanha. No sermão da montanha, Jesus começa com as suas bem-aventuranças. É o primeiro ensinamento geral de Cristo. Cristo sempre estava ensinando com atitudes e com gestos, mas esse, no Sermão do Monte, onde está todo mundo reunido, agora não só os discípulos que ele vem angariando no meio do caminho, mas a multidão já o seguem por tudo que ele já fez, curar, libertar, milagres, né? A libertação do endemoniado, as palavras de Jesus que tocam o coração. Agora tem uma multidão em volta dele. Ele começa com um sermão um tanto quanto desconcertante, falando de bem-aventurança. Bem-aventurado, feliz é aquele que chora. Peraí, parece uma controvérsia. Então quem chora que é feliz? Bem-aventurado é o humilde. Bem-aventurado é aquele que é injuriado, é caluniado. Peraí, feliz é aquele que é perseguido? Essa é a visão que Jesus vem aplicando, e é um pouco desconcertante para alguns, porque o que eles querem é um refrigério momentâneo. Ou seja, a gente não aguenta mais ser perseguido
pelos babilônicos, pelos sírios, pelos gregos e agora pelos romanos. A gente não aguenta mais entrar em cativeiro, então a gente quer um refrigério. E aí, esperando de Jesus uma palavra dizendo assim: agora a vitória vem, receba a chave. E é isso que a gente espera muitas vezes. A resposta de Jesus é: bem-aventurado o que é perseguido. Feliz é aquele que é perseguido, né? Feliz é aquele que chora porque vai ser consolado. Essa é a visão, as bem-aventuranças. Essa aplicação é para a multidão. O sol da terra, a luz do mundo, já é para os discípulos. Jesus está falando com os 12, a palavra é direta para eles, né? A lei e os profetas, existe uma dificuldade muito grande de se entender isso, porque Jesus, ora ele é apresentado como profeta, uns entendem, ele mesmo faz a pergunta: o que o povo está falando que eu sou? Cada um diz uma coisa, uns falam que o senhor é profeta, outros falam que o senhor é tal, e cada um fala uma coisa, e eles tinham uma dificuldade. Jesus era sempre interrogado acerca da lei e os profetas, do que ele achava ou como era, né? Existia sempre essa interrogação. Bom, os paradoxos do reino, né? Jesus tem apresentado: o reino dos céus é como um homem, o reino dos céus é semelhante. Toda parábola, ou toda, digamos assim, história que Jesus vem contando, em sentido figurado ou não, trazendo a visão do reino, ele sempre traz um paradoxo. Espera aí, mas o reino dos céus é como um homem, né? Primeiro ele apresenta como homem, né, na parábola dos talentos, e depois vem como Senhor. Existe uma dificuldade, um paradoxo de entender isso aí, tá? As boas obras, né, e a oração, Jesus dá um ensinamento acerca disso, né, de fazer boas obras e de estar sempre orando, né? A oração modelo também é ensinada ali. Eu até marquei aqui, mais pra frente a gente vai falar sobre isso, tá? Buscar em primeiro o reino de Deus. Buscar em primeiro o reino de Deus, ele começa ensinando isso. A primícia ou a primazia é o reino de Deus, ou seja, quem o seguiria primeiro estava focado no reino, e as outras coisas que eles queriam e buscariam seriam acrescentadas, eles conseguiriam, né? Bom, lealdade a um só Senhor. Existe uma grande dificuldade em se entender isso, porque embora o povo já estava liberto, era um povo monoteísta, né? Os gregos trouxeram esse benefício, tá? Na Babilônia eles adoravam vários deuses, né? Depois os sírios também tinham isso. Os gregos, embora tinha bastante deuses, mas os gregos deixavam você à vontade. Adora o Deus que você quiser. Eles têm um monte, então adora o que você quiser. Quer adorar um monte, adora um monte. Quer adorar um só, adora um só. Então o povo agora já é monoteísta, já adora um Deus. E Jesus está falando sobre a lealdade, ou ser leal a um só Senhor. E aqui ele está falando do dinheiro, de mamão e assim por diante. A gente não vai entrar nesse detalhe agora no refil, tá? Pedir, buscar e bater. Existia uma dificuldade de se entender isso. Como a gente recebe vitória? O povo entendia como recebe vitória. A vitória se recebe quando eu vou no templo, eu ofereço sacrifício, eu mato bichinho, quando eu pago o tributo. Tudo que eu faço dentro da lei, isso me dá vitória. E Jesus vem com um discurso um pouco diferente, dizendo que você quer receber, então peça, mas peça certo. Você precisa que alguma porta se abra na sua vida, então bata na porta certa. Você busca alguma vitória, então busca no lugar certo. Jesus não aponta para o templo, não aponta para o monte, ele assim simplesmente aponta para o reino de Deus. Então esse era o lugar certo de buscar, esse era o ensinamento que Jesus vinha trazendo, tá? Isso, bom, unidade 2, guarda bem isso aí, capítulo 2, guarda bem o que a gente vai falar aqui no capítulo 2. As lições do reino, Jesus está ensinando como o reino era, como se move o reino, como era, né, a gente falou um pouco sobre isso, como Jesus está ensinando, como era o reino dos céus é semelhante, é como, e ele já está ensinando, dando uma lição acerca do reino, tá? Os filhos das bodas, né? Jesus propõe uma parábola sobre o vinho novo. Ele está falando sobre isso, vinho novo, o pano novo, não, o pano novo no pano velho, no vestido velho, o vinho novo em odres velhos. Jesus está propondo uma parábola, ou seja, né, explicando que não dá para pegar o que está, digamos assim, o velho e derramar o novo, porque se rompe. É uma parábola. A visão de Jesus aqui é trazer o ensinamento dizendo que, pois bem,
a aliança que foi feita lá atrás com os profetas nos trouxe até aqui, mas agora, a partir de agora, ele não mudou essa aliança, mas ele veio trazendo uma nova visão, ou uma nova aliança, né? Nova aliança, né? Que a gente falou aqui, é a Brit Hadashah, que é nova aliança. Jesus está trazendo aqui, é o Novo Testamento, a nova aliança, então ele está explicando que as coisas mudariam, né, a partir da visão do povo mais focado tanto nas leis quanto na graça que estava acontecendo naquele momento. Gente, ó, o semeador, parábola do semeador. É importante se entender, quando Jesus começa a citar a parábola, ele cita alguns terrenos ali, né? Alguns lugares que foi lançado, né? A palavra, a semente, né? Que a palavra foi lançada à beira do caminho, foi lançada entre pedra, foi lançada nos espinhos, né? Então é preciso entender isso. Eu quero que você guarde bem isso. Eu não vou me aprofundar, porque essa palavra é tão conhecida que talvez se eu falar aqui eu vou acabar dando a resposta, né, que a gente vai precisar aí na prova. Então é simples. A semente foi lançada e de repente a que foi lançada à beira do caminho, a qual não surtiu efeito, ela morreu, não teve terra, profundidade, tudo. Então nós precisamos entender e já se preparar aí, porque é importante aí para a nossa, né, prova atual que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? O grão de mostarda fala da fé. Jesus está dando o exemplo da fé, que é pequeno, né, e mais vezes pequeno dá uma árvore grande. Por que Jesus traz a mostarda? Será que só porque ela é pequena? Me perguntaram um tempo atrás sobre isso. Pastor, por que Jesus falou de mostarda? Lá não tinha trigo, não tinha uma outra? Tinha, mas é que tanto a mostarda quanto o figo, Jesus fala muito de figueira, tanto a mostarda quanto o figo é uma árvore comum, um tempero comum que tinha ali. E figueira, gente, não é só uma, tinha várias. Sicoma, que é aquilo, Oséias, né? Oséias não é o profeta lá, Amós, Amós, o profeta que cultivava isso, era um tipo de figo diferente, não tinha gosto, não era para a gente comer, dava de alimento para os animais, mas era um tipo de figo. Então figueira tinha vários, figueira e também mostarda, o pé de mostarda, lá tinha bastante. Então Jesus usou um exemplo que era atual, que estava ali, todo mundo conseguia entender, tá? Bom samaritano, Jesus, ele fala sobre o bom samaritano, propõe essa parábola, né? Alguns dizem, eu não quero entrar nesse detalhe, que quando Jesus fala do bom samaritano não é uma parábola, tá? Uma história real. Então, mas eu não quero entrar nessa discussão teológica, mas alguns dizem que era uma história real. Quem é o maior no reino dos céus? Houve essa discussão. Tá bom, deixa eu adiantar aqui que eu prometi que seria meia hora de aula. Quem é maior no reino dos céus, né? Considerações a respeito das crianças. Jesus gostava muito de criança. Vinde as minhas criancinhas, não as impeças. Jesus sempre estava, né, falando com crianças. Quem quiser ser o maior no reino dos céus, se torna como uma criança. Jesus sempre estava usando e considerando aí as crianças, tá? Bom, Jesus falava sobre a constância de se perdoar, né? Pedro pergunta, Pedro é até generoso, porque sempre falava de 3, mas Pedro fala, mas espera aí, então eu tenho que perdoar quantas vezes? 7 vezes? Né? Jesus ele prolonga isso aí, 70 vezes 7. Jesus ele sempre estava ensinando acerca do perdão. O casamento e o divórcio, ele é interrogado acerca disso, a gente já até confabulou no dia da aula sobre isso. Como foi a pergunta em si e o que Jesus citou, como ele ensinou, Mateus 19, lá ele traz todo esse ensinamento acerca disso. A riqueza, espírito compassivo, a adaptação, eu vou resumir isso só aqui rápido. Jesus ele está falando sobre o espírito compassivo, ou seja, ter comunhão, você entender a dificuldade, como posso dizer, reconhecer a necessidade. Jesus está falando e tratando exatamente acerca disso, né?
através do discípulo, existia uma dificuldade. Por exemplo, quando Jesus passou por Samaria, os próprios discípulos não queriam passar por lá, e a primeira situação adversa com Jesus e os samaritanos, a primeira reação dos discípulos é: Senhor, manda fogo nesse povo. Esse povo não presta, não dá para receber esse povo. Então Jesus está ensinando acerca disso, né? Que não dá, não pode ser assim, precisa ter uma condição melhor para se entender, o espírito compassivo, se entender, tá? Bom, vamos adiantar aqui. A fonte de águas vivas, luz do mundo. Jesus está exatamente, né, tratando acerca dos discípulos. O ministério já cresceu, já tem bastante gente junto com ele. Ele está tratando acerca disso. A missão dos 70. Lembra, gente? Jesus começa o ministério, separa os 12, cada um vai separando, né, vai nomeando 70 homens. A gente já falou sobre isso, depois 72, mas mais à frente, separado. E aí eles têm uma missão, eles têm um porquê. Não é separado, a gente está falando sobre isso agora há pouco, não é separado ou ungido apenas por ser, não, existe um propósito, existe uma missão. E Jesus, ele separou os 70 para isso, né, para essa missão, para eles continuarem aí a proclamar o Evangelho e se alcance em mais regiões. Essa é a visão, tá? Bom, bom pastor, né, falei sobre isso. O retorno dos 70, após eles terem ido, eles retornam, eles voltam e voltam trazendo aí o relato, como foi, como está lá. Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Até anotei mais à frente aqui. Eles eram um dos 70 também, que estavam ali. Houve até uma discussão teológica, que eram um casal, eram amigos, né? Há uma discussão. A Bíblia não fala de 2 discípulos, pode ser 2 discípulos homens ou um casal, 2 discípulos, não, né? A Bíblia não traz o nome deles. Então eles eram um dos 70, estavam voltando aí, depois triste, depois, né, de saber da crucificação e morte de Cristo, sem saber da ressurreição, e depois o próprio Cristo está conversando com ele. Bom, a acusação de blasfêmia contra Jesus Cristo, eu falei sobre isso, né? Jesus foi acusado por ser inocente. Eles tinham que criar alguma coisa, criar uma situação, como ele sempre estava falando do reino e se apresentava como reino. Uma das maiores dificuldades de se compreender a pregação de Cristo naquela época é todas as vezes que ele falava eu sou. Quando Cristo falava eu sou, os escribas e fariseus daquela época ficavam endemoniados, porque o eu sou é de Deus. Deus fala o eu sou. O eu sou para eles é algo simbólico, e Cristo agora vem falando eu sou, e várias vezes ele diz eu sou. Quando ele se apresenta a Pilatos e Pilatos o interroga, a primeira coisa que ele diz é tu diz que eu sou. Ou seja, o eu sou era sempre falado por Cristo. Então existe uma dificuldade de se entender isso, tá? Existe digamos assim, uma dificuldade de se entenderem, né, Cristo, e mesmo ele sendo acusado, tá? O real motivo da felicidade, gente, lembra que eu falei aqui? Qual é o motivo de ser feliz? Para que ser feliz? Qual é a intenção de ser feliz? Jesus vem ensinando isso, né? Qual que é o real motivo da felicidade? Como a gente busca a felicidade? Ele vem falando sobre isso, né? Que ser feliz, né, é exatamente ter paz, né? Ter condição de transitar, ter livre acesso sem acusação. Jesus está ensinando sobre isso. Ele aplica a felicidade em meio à paz, dizendo, né, eu dou a paz, não a paz que o mundo dá, né, a importância de ser feliz. Ele fala do sinal de Jonas, né, no 8 aí, sinal de Jonas, trazendo a visão da sua morte. Aqui começam as palavras, os ensinamentos, as profecias, se é o caso, as parábolas escatológicas de Cristo. Ele começa mais a falar do final, do que vai acontecer aí para o final, tá, gente? E o capítulo 5 aí, quero que você guarde bem o que está no capítulo 5. O lamento de Jesus por Jerusalém. Ele lamenta, né? Ali ele diz que ele queria ser como uma galinha que conforta, né, os seus filhotes, seus pintinhos aí debaixo das asas, né? O emprego correto do dinheiro. Gente, aqui quando Jesus está falando sobre o emprego correto do dinheiro, é exatamente a parábola dos talentos.
Ele está ensinando como se empregar bem o dinheiro. E aí vem Rico e Lázaro. Acredita-se que não é uma parábola, é uma visão real do reino, tá? Em algumas Bíblias diz parábola do Rico e Lázaro, mas a King James, algumas Bíblias mais contemporâneas fala parábola dos talentos, e de repente ele começa citando Jesus e propõe um fato, e ele começa a falar sobre Rico e Lázaro. Então não é uma parábola, eu divido esse pensamento, não é uma parábola, até porque, como eu ensinei aqui, parábola não cita nomes. Jesus, parábola cita cargo, cita título, mas não cita nome. O mordomo, o senhor, o servo, é como um pai, como um filho, mas nunca nomes. Quando cita nome, não é mais parábola. Sim ou não? Deu para entender isso aí? Né? A cura de 10 leprosos. Gente, eu gosto muito disso aqui. Por que está registrado a cura de 10 leprosos? E por que o fato de ter 10 e só um voltar? Há um tempo atrás, me perguntaram, pastor, teve mais leprosos, teve vários leprosos, mas por que os 10 são relatados e por que um voltou, né? Qual que é essa visão de um voltar? Se você ler o texto, você vai ver que os 10 foram curados, mas um só foi salvo. É essa palavra que Jesus fala para ele. Cadê os outros que foram curados? Os outros 9? Eles não voltaram. Então, você receberá a salvação. Vá para casa, você será salvo. Essa é a visão de Cristo. Me perguntaram, né, por que Cristo falou para ele que ele seria salvo, né? A salvação seria dele, ou seja, Cristo aplicou a salvação, o reino é teu, aplicou o reino para ele e não para os outros. A minha palavra é ser curado, participar de milagres não te dá conotação de salvação. O que te dá conotação de salvação é crer na palavra de Cristo e a seguir. Isso te dá conotação de salvação. Porque quando você crê na palavra de Cristo e segue a palavra, tudo que está em volta de você, que é contra a palavra, você ignora, você não aceita, você rejeita. E fazendo isso, você se aproxima de Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, é o remidor, é aquele que pagou o preço pela nossa salvação. Pois bem, esse é o fato, senão a gente começa a pregar aqui e aí não pode. Mas guarde bem essa passagem do rico e Lázaro, tá, gente? Eu vou até, deixa eu ver isso na parábola do rico e Lázaro. A Bíblia vai dizer que eles estão totalmente conscientes do que está acontecendo, pelo menos naquele exato momento, né? Se os irmãos, por exemplo, do rei que se converteu na morte dele, ele não sabe, mas ele está lá onde ele está consciente. Senhor, faça com que alguém vá lá e pregue para os irmãos para que não venha parar aqui. Ou seja, ele tem consciência do que está acontecendo. Guarda bem isso, ele é consciente. Existe uma consciência, né, pelo menos momentânea, do que está acontecendo ali. Tá? Eu falei por 10 leprosos, a segunda vinda. Eu quero que você guarde bem isso aqui, mas a nível de conhecimento, não de prova. Por que fala vinda e não volta? Toda a Bíblia, né, traduzida do original, ela fala sobre a vinda de Cristo e não volta. Existe uma... Bom, 1 Tessalonicenses fala sobre isso, né? 4:13 fala sobre isso. Nós consideramos isso para a vinda do Senhor. Existem dois pensamentos, eu quero dividir com vocês rapidamente um. Primeiro, vinda é exatamente uma tradução hebraica, né? Hebraica, que fala sobre a vinda de um rei. Ele vem na cidade e aí é anunciado o arauto. O arauto é aquele que anuncia, é aquele que veio na frente da parábola das virgens, falando: o noivo vem, é o arauto, aquele que anuncia. Então o arauto anuncia e aí sai uma comitiva para se encontrar com ele. E aí eles não entram na cidade, a comitiva sai e eles festejam e depois eles entram. Essa é a visão. Quando Jesus está falando sobre a segunda vinda, ele está falando exatamente sobre isso,
sobre a comitiva que sai para encontrar com ele. No original é arpaço, ou né, arrebatados, eclesia, chamados para fora e assim por diante. Né? Jesus está tratando exatamente isso. Aqui, como eu disse, começa as parábolas escatológicas aí dos últimos dias, né? Os últimos anúncios de Jesus e a sua paixão de Cristo, né? E a conversão de Zaqueu. Vamos lá? Bom, unidade 3, a gente já está finalizando aí. O Evangelho do último dia de Jesus. Jesus em Betânia. Jesus, quando ele chega em Betânia, ele é convidado. Jesus é convidado em Betânia, né? A entrada triunfal em Jerusalém, todos gritando Hosana. Alguém se lembra o que quer dizer Hosana, gente? Hosana. Salva-nos, obrigado, salva-nos, né? Tem misericórdia, salva-nos. Eles gritam, né? Salva-nos. A gente, quando vê, né, um filminho, né, uma imagem deles abandonando os ramos e gritando Hosana, né, parece que eles estão glorificando a Cristo, ou bem dizendo, mas na verdade não. Eles estão reconhecendo o senhorio de Cristo, né, a divindade, né, sendo Filho de Deus, e estão clamando salvação. Salva-nos, Hosana. Essa é a visão. A entrada triunfal. A segunda purificação do templo. Os desafios da religião e a autoridade de Cristo. Cristo sempre ele era questionado acerca disso e de por que ele fazia isso, quem lhe deu autoridade, e quem perguntava isso não era a multidão que era curada, é sempre os religiosos que deveriam estar fazendo milagres e curas e não faziam. Então ele era questionado, quem lhe dá poder para isso? Com que autoridade? E a resposta de Jesus sempre vinha com uma pergunta. Ele perguntava algo, e se eles não tinham resposta, ele disse: se vocês não têm resposta, eu também não vou me responder. Bom, o tributo a César, a interrogação dos saduceus, o maior mandamento, os ais, ai de tal lugar, Jesus começa, né, a proferir os seus ais, o lamento sobre Jerusalém. A gente falou sobre isso, ele lamenta 2 vezes, na verdade. Bom, vamos lá, rapidinho. Deixa eu ver o que ele quer. Bom, beleza. Capítulo 2 aí, o sinal dos últimos dias, profecia escatológica, né, ou apocalíptica, né, na verdade, que é o texto usado. A lição da figueira, a figueira que se seca lá, e é interessante, né? 2 parábolas de exortação. Jesus manda bem 2 parábolas exortando o povo, e principalmente os discípulos que estavam ao lado dele. As 10 virgens, guarda bem isso aí, gente, por favor. Tenha essa visão aí, guardando bem as 10 virgens. Bom, se eram 10, e esse grupo, a parábola de Jesus, exatamente essa, eram 10 e dividido em 2, né? 2 eram loucas, como é que é? Nécias? Como é que é? Nécias, né? E outras eram prudentes. Essa era a visão. O que diferenciava uma da outra, gente? Uma tinha azeite e outra. Uma tinha azeite, então 5 delas tinham azeite. Pois é. Na realidade, as 10 tinha, né? Só que as 5 tinha de reserva. Reserva, boa. As 10 tinha azeite, mas apenas 5 tinha reserva, né? Tinha azeite guardado. Bom, aqui a parábola dos talentos, né? Ela é repetida, ela é falada por 2 evangelhos, na verdade, então tá aí. Separação de bode com, né, os malditos, os benditos com malditos, o bode das ovelhas, da separação. Eu ensinei aqui como é que funcionava naquela época. Todos pastavam juntos, mas na hora de se recolher eram separados. Na recolha, guarda bem isso, na recolha eles eram separados. Então pastavam juntos, passavam um dia juntos, mas na hora de recolher eles eram separados. É interessante. O Filho do Homem será crucificado. Jesus ele reafirma a sua crucificação. Ele é ungido em Betânia ainda, tá, gente? Ele é ungido em Betânia, tudo isso
Ele está acontecendo ainda em Betânia, né? Ele está falando, né? O dia de Betânia está falando em Betânia. A ceia, Jesus ele pede para preparar a ceia. Jesus começa a instruir a ceia, né? Como funciona. Olha, Jesus põe de pé a disposição dos talheres, lembra? 4 canecas, 4 cálices na mesa, à disposição dos talheres. Identificação do traidor, peraí, Jesus já sabia. Quando Jesus percebeu que Judas seria o traidor? Quando Jesus percebeu? Jesus ele não foi perceptivo a Jesus. Jesus, quando chama Judas, ele chama já sabendo. Né? Não foi uma coisa que ele identificou no decorrer do ministério. Esse irmão é meio incerto, esse irmão não fala, né, as coisas exatamente corretas. Não foi isso, Jesus já chamou sabendo, já tinha um direcionamento, então já existia um conhecimento acerca disso, tá? E o último ensinamento de Jesus, os 5 aí. Os primeiros a voltar ao túmulo, a gente vai falar rapidinho sobre isso, né? Pedro e João correm ao sepulcro para dar uma olhada. Jesus, né, aparece a muitas pessoas, né, encontra com várias mulheres, né, Maria Madalena, né, as outras se encontram com elas, aquelas que estavam no ministério, até sustentando. Lucas 18 fala sobre isso, Lucas 8, né, fala sobre isso ali, as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, eu falei rapidinho sobre isso. Pedro é restaurado. Por que Jesus ele precisa reafirmar o ministério de Pedro? Qual que é a visão, né? Que faz com que Jesus reafirme o ministério de Pedro, né? Com que finalidade? Jesus ele se encontra, né, com Pedro, eles já estão aí todos desanimados, volta a pescar, eu até falei sobre isso rapidinho, volta a pescar e Jesus se encontra com ele e ele é reafirmado no ministério. Qual que é a finalidade, né, da reafirmação, né, de Jesus? Por que Jesus reafirmou Pedro no ministério? Porque o projeto da igreja seria com Pedro, já tinha sido dito isso, né? Pedro estava desanimado ali, então Jesus volta e restaura ali o seu ânimo. Depois Jesus fala da missão universal e a ascensão de Jesus. Pois bem, os quatro evangelhos estão aí passados. Agora a gente vai correr no 4 aqui e falar, já entramos no Evangelho de Atos, tá? Para a gente ir para os finalmente. Evangelho de Atos, né? A história do Pentecoste na igreja primitiva. Gente, o dia de Pentecoste está em vermelho, é então importante. Pentecoste é o quê? 50. Pentecoste vem de 50. É uma festa, né, que vem de 50 dias, né, da colheita, né? Nesse dia, vai lá, vai colher, normal. Corta o feixe, o primeiro feixe que você pegar, corta, deixa tudo lá e vai ao templo oferecer, né, adorar a Deus por toda a boa colheita, assim por diante. Esse é o Pentecoste, tá? Pentecoste não tem a ver com poder, como a gente entende. Eu estudei isso aqui e vou tornar a afirmar. Pentecoste não tem a ver com poder. Se eu colocar o nome Pentecoste na minha igreja, não quer dizer que ela é uma igreja poderosa, tá, gente? Pentecoste é a festa, né? Eu posso falar que a minha igreja é festiva, mas não poderosa. Pentecoste não tem a ver com poder. Embora aconteceu a descida do Espírito Santo no Pentecoste, mas a própria descida do Espírito Santo naquele dia de Pentecoste também não tem a ver com poder, tem a ver com evangelização. Isso é importante se entender, tá? Bom, prelúdio, o anúncio, né? A escolha de Matias, né? Matias foi escolhido aí no lugar de Judas. Existe uma teoria dizendo que Pedro e os discípulos se anteciparam a escolher Matias, que o 13º discípulo não seria Matias, na verdade, seria a visão que seria Paulo, que logo mais à frente Paulo se apresenta, e você percebe que Matias ele é escolhido e some. E aí Paulo depois aparece e o ministério, mas é uma
uma visão, um pensamento, eu não quero que vocês tomem como ensinamento aqui, tá? O dia excepcional e o batismo com o Espírito Santo. Então, peraí, vamos voltar aqui. O dia de Pentecoste é importante você guardar em questão, né? Qual que era o intuito? Qual que era a finalidade? A pergunta é simples. Qual é a finalidade do dia de Pentecoste? Não da festa em si, mas do batismo com o Espírito Santo que aconteceu. Qual a finalidade? Para o crente ser poderoso, bonito e cheiroso? A finalidade é para que alguém olhe para você e fale: olha como o irmão é cheio de unção. Qual que foi a finalidade no dia de Pentecoste do batismo com o Espírito Santo? Evangelização. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e línguas repartidas como que de fogo, diz a palavra. E aí os estrangeiros ouviram o Evangelho na sua própria língua, né? Como vemos ele falar na nossa própria língua materna, na nossa língua de origem. E o que eles falavam? Eles não falavam como a gente entende língua dos anjos ou língua em mistério. O que eles falavam era a língua que o povo entendia. Grego, pardo, mesopotâmio, da Capadócia, pessoas de toda a região estavam ali. E eles ouviram o Evangelho nitidamente. Então a finalidade do dia de Pentecoste, a finalidade de todo o derramamento de unção daquele dia não foi trazer poder. Sabe por quê? Olha que interessante, os discípulos e toda a igreja reunida, elas tinham essa visão: recebereis poder ao descer o Espírito Santo. O poder era um combo, mais uma ferramenta, mas a descida do Espírito Santo tinha um propósito: a evangelização. É isso que aconteceu no dia de Pentecoste. A gente vê assim, o batismo com o Espírito Santo, alguns creem que o irmão fala em mistério. No dia de Pentecoste não foi assim. O que eles falavam foram línguas entendidas, né? Os estrangeiros entendiam. Então o Evangelho foi pregado. Então guarda bem isso aí. O propósito, né? A verdadeira finalidade do dia de Pentecoste lá, né, em Atos 2, foi a evangelização. Cada um, né, recebeu o Espírito Santo e falou na língua que o povo entendia, os estrangeiros entendiam, tá? Agora, o batismo com o Espírito Santo, isso aqui é legal. Eles foram cheios do Espírito Santo. Pois bem, falaram na língua que o povo entendeu. Quando a Bíblia fala em outras línguas, eram línguas, né, que dos estrangeiros que estavam ali. Mas aí vem a descarga de poder, porque aí Pedro se levanta para explicar o que está acontecendo. Olha que interessante. Eles recebem, o mundo é evangelizado, os estrangeiros estão ali, entendem a palavra, eles ficam com dúvida da palavra, ficam com dúvida do que está acontecendo ali. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo agora, se levanta e aí vem a demonstração de poder. Ele explica o que está acontecendo. E aí os que estão ali decidem receber a Cristo, ser batizado. 3.000 almas são batizadas. Isso é demonstração de poder. O falar em línguas nessa ocasião foi para evangelização. A demonstração de poder vem depois. Era isso que Jesus está falando. Ficai aqui, será revestido de poder. E depois, ide anunciar o Evangelho. Então primeiro aconteceu o anúncio do Evangelho, e aí já tinha recebido o Espírito Santo, que veio com o poder, e aí quando ele explica o que aconteceu, acontece lá a colheita, né? uma grande conversão. Amém? Amém? Deu para se entender? Sim ou não? Bom, a mensagem de Pedro, o irmão Pedro se levantou e começou a falar, né? Bom, a grande colheita que eu falei que aconteceu, todos se batizaram. Vou adiantar aqui para a gente, né, ganhar tempo aí, porque já estou em cima do meu horário aí, tenho 4 minutinhos para terminar. Capítulo 2 aí, e agora vem uma descarga de coisas, tá, gente? Para a gente se aprender aqui. Unidos, né, com o mesmo propósito, unânime na mesma situação. É isso que gerou essa condição para que o Espírito Santo pudesse trabalhar. Logo eu aprendo, e isso é importante, que o Espírito Santo ele não trabalha em meio à divisão.
Não trabalhe em meio à contenda. Eu preciso estar unido no mesmo propósito, com o mesmo pensamento, unânime, diz a palavra, para que isso aconteça. Aí vem o ministério de Pedro e João, né, indo no templo adorar, acabaram de receber aí, eles tinham acabado de sair, como eu posso dizer, da maior convenção, pastor Antônio Carlos, da história, onde o Espírito Santo se fez presente e encheu todo mundo. Saíram da maior convenção cristã que já existiu. E em vez de ir para casa, que nem muita gente faz, ai, tô aleluiado, tô cheio de poder, não, eles estão indo para a igreja de novo. Pedro e João agora estão indo para o templo adorar. Encontram lá o paralítico assim por diante e não vamos, é o coxo na verdade. A gente até falou sobre isso. Bom, o pecado de Ananias e Safira, né, a sua esposa, a gente falou aqui qual foi o pecado deles, né? Não foi a importância em si, o valor em si. Existe uma teoria muito forte, eu quero dividir com vocês, que uma dos fatores também preponderantes que gerou toda essa punição foi a sonegação. A sonegação eles falaram uma coisa e fizeram outra, né? Prometeram algo, né? Não foram obrigados a isso, eles prometeram que iam fazer, e quando viram um montante, mudaram a sua palavra e assim por diante. Não vamos entrar nesse mérito, mas é importante saber, e a gente passou por esse crivo aí na última aula, tá? A prisão dos apóstolos, né? Começou a perseguição, a igreja começa a crescer, ainda existe uma perseguição muito grande acerca do evangelho. Para você ter uma ideia, quando a gente fala assim, vou voltar um pouquinho atrás, de Marta e Maria, lá em Betânia, quando Jesus entra, e aí Marta está correndo, preocupada com várias coisas, e Maria está aos pés de Jesus, e a gente fala assim, mas por que isso aconteceu? Né? Por que ela não parou para ouvir? Já existia perseguição com Jesus lá. Quem falasse de Jesus, quem aceitasse Jesus, os ensinamentos de Cristo, né? Quem seguisse a Jesus, estava condenado a não ter acesso mais ao templo. E para o judeu isso é sério, não poder entrar na igreja. Então eles já tinham essa preocupação. E aqui a igreja agora cresceu e a perseguição também aumentou, porque são muita gente falando de Cristo, né? Os 70 agora também já tem seguidores e pessoas, né? Que escutaram o evangelho e se renderam, né? O próprio Marcos né? Lucas vem de Paulo, e a gente já falou sobre isso. Então eles estão crescendo. E a perseguição continua. Agora não é mais contra Cristo, porque Cristo não está, mas os ensinamentos dele, a igreja que está sendo difundida aí e começa a crescer, tá? Eles começam a ser presos, começam a ter dificuldade. Paulo já começa a aparecer, não como Paulo, mas Saulo, né? Já começa a aparecer aí nessa perseguição. Bom, a ordenança dos diáconos, a gente falou bastante sobre isso semana passada, porque foi ordenado. Pedro estava tendo dificuldade a igreja cresceu, de comandar a igreja, agora as necessidades são maiores, então Pedro, né, o presbítero lá separa os diáconos, né? O primeiro mártir da igreja, vamos falar de Estevão, capítulo 3 aí. Estevão está pregando, Estevão está proclamando o evangelho. Aí ele vem com uma visão interessante, ele é morto. Aí aparece o evangelista. Quem foi o evangelista, gente? Felipe é levantado como cooperador. Eu gosto muito disso aqui, um cooperador, um dos 70 que está ali. Estevão morre, Felipe vai embora, vai para Samaria e começa a pregar a palavra. O tempo passa, depois que Paulo se converte, Paulo fala, vamos lá em Samaria, porque o evangelista Felipe está lá. Ou seja, já foi consagrado sem estar presente. Porque, como eu já falei aqui, eu até falei agora, antes de começar a aula, nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. Então, primeiro, né, eu preciso frutificar. E depois que eu sou frutífero, eu consigo entender se o fruto é bom ou não. Eu posso definir, essa árvore é boa, porque dela sai fruto bom. E ele é conhecido como evangelista. Depois que Estevão morre, ele se levanta como evangelista, está em Samaria pregando. Ele tenta ser aliciado, iludido, né? Alguém tenta comprar aí o que ele tem. Rapaz, estou vendo que você revela, né, essa palavra, você é revelador.
Então, vende para mim isso aí, como é que eu consigo receber, pagar esse dom? Eu te pago, você, né, põe a mão na minha cabeça aí, eu recebo esse dom, e assim por diante, né? A conversão do eunuco, Felipe agora sai da cidade, vai para uma terra deserta e o eunuco se converte. Tá? É a conversão do apóstolo Paulo, né? A gente falou aqui sobre o nome Saulo e Paulo, que alguns acham que ele se converteu e o nome mudou. O nome não mudou, Saulo é o próprio Paulo, não é nem Saulo, é Saulo, mas aí é uma questão de semântica, não é nem e também de região, né? Então o nome não mudou, ele continua sendo Saulo, Paulo de Tarse, né? Tarse não é sobrenome, Tarse é a cidade da onde ele veio, o ministério de Saulo em Jerusalém. Quando Saulo vai em Jerusalém pela primeira vez, gente, ele vai aqui, ó, ele aparece em Jerusalém, ele ainda não vai falar com os discípulos a primeira vez. Ele vai, conhece a região e vê que a palavra está sendo pregada. Ele não aceita muito a condição de Pedro, a forma que Pedro age, mas ele precisa entrar pelo concílio de Jerusalém, ou seja, eles precisam aceitar ele como um apóstolo, um discípulo no caso, né? Isso tem que acontecer, como Jesus teve que ser circuncidado para entrar no templo, para ter acesso, passou pelo crivo. Paulo também tinha que entrar pela porta da frente, passar por toda a maneira correta, tá, gente? E aqui a gente está no final, eu já vou adiantar aqui para a gente já iniciar o nosso período da prova, tá? Capítulo 4, ministério apostólico, né? Como começa o apostolado, né? Como começou o apostolado? Bom, Paulo agora já está fazendo, já está exercendo a função e agora ele é reconhecido como apóstolo. Lembra que eu falei o que é apóstolo, gente? Pastor de pastores. Pastor de pastores. Não dá para ser apóstolo de uma igreja só. Ah, o apóstolo, peraí, você é apóstolo como? Quantos pastores você tem na sua retaguarda? Não é missionário. Missionário é uma coisa, apóstolo é aquele que, digamos assim, que ele nomeou, ele colocou o pastor Anderson, nosso pastor Anderson Medeiros é o apóstolo, ele é pastor de vários pastores, existem vários pastores na retaguarda, vários pastores aí, né, blindando, né, vou falar que deveria, que tem que ter pastores aí blindando o pastor. Então o pastor Anderson é apóstolo, pastor de pastores. Isso é um apóstolo, é conhecido como apóstolo, tá, gente? A ressurreição de Dorcas. Pedro, ele começa o ministério, já está exercendo a função, e aí ele conhece Dorcas, eu falei bastante sobre isso aqui, uma mulher distinta. Ela faz o que, gente? O que ela fazia? Costurava, fazia túnicas, roupas. E aí ela morre e ele vai lá e ela é ressurreta. A conversão da casa de Cornélio, a explicação de Pedro. Pedro, ele novamente começa a explicar, a expor a palavra, né, com bastante eloquência. Mais pessoas se rendem, né, o ministério agora já é conhecido, avivamento em Antioquia, há uma revolução, todos entendem a palavra, a palavra é pregada em praça pública, isso é interessante, e pessoas vêm se convertendo. E aí, por isso, por Antioquia ser atingida e a palavra ser pregada sem distinção, Pedro agora é preso aqui, ó, a prisão de Pedro, né, e ele também é liberto através da oração da igreja, é um fato interessante, né? O apostolado de Paulo agora começa a aparecer, já se converteu, beleza, né? Herodes é morto, vou falar rapidinho aqui, já estão sabendo, bom, Herodes morreu, então eles começam a viajar. Aqui a igreja está sendo perseguida sim, mas já existe uma flexibilidade, já existe quando Herodes é morto, isso aqui é história, guarda bem isso, mas é conhecimento. Quando Herodes é morto, a igreja romana já começa a entender que não dá mais para perseguir o povo cristão. Não dá, José, para ficar correndo atrás e matando todo mundo. E mata um, mata outro. Vários ainda são mortos depois disso, mas a igreja, a Roma já começa a cair em si que não dá mais. Então eles têm que fazer alguma forma de controlar o crescimento do cristão. Controlar o crescimento do povo de Deus, né?
de maneira que eles consigam saber o que está acontecendo e assim por diante. Tá? A primeira viagem a Icônio, o concílio de Jerusalém. É nesse concílio que Paulo é aceito. Paulo já está exercendo o ministério chamado específico, diferente, chamado exatamente por Cristo. Eu preciso falar isso aqui, Quando Paulo é chamado, gente, quando ele recebe o chamado exatamente de Cristo, ele está indo para onde? Quando ele cai a gente fala do cavalo, mas a Bíblia não afirma que ele estava descendo para Damasco. Deixa eu ver se eu posso. Guarda bem isso aqui. Guarda bem isso. Quando Paulo ele recebe o chamado específico, isso é importante para daqui a pouco, hein? Quando Paulo recebe o chamado específico, ele está indo numa direção. Ele tem um propósito de perseguir o povo, ele tem cartas, tem autorização e autoridade para isso. Só que ele está descendo para Damasco. A direção que ele está indo é para Damasco, né? Na capital ali da Síria, né? Da Cilícia, na verdade, que era a capital de Damasco. Tá bom, gente? Dá para entender isso aí? Então guarda bem, isso aí é importante. Aí começa, vou falar rapidinho porque isso aqui é a nível de conhecimento. Começa a viagem missionária. Ele acaba de passar pelo concílio de Jerusalém. Pedro e os demais apóstolos, né, discípulos, o recebem, está liberado, é um dos nossos. Vai em frente. Aí começa as viagens missionárias. Coloquei várias aqui, né? Não vou falar todas. Mas começa aí as viagens missionárias de Paulo. Ele vai de novo para Jerusalém, né? Viaja aí, né? Ele, como posso dizer, Paulo ele passa a ser perseguido tanto pelos judeus, né? Que tem medo dele, porque ele já foi, os cristãos, ele também é perseguido pelos romanos, que ele tinha uma linhagem romana, a gente falou sobre isso, não mais detalhe. Ele também é perseguido por Roma, e aí começa as viagens missionárias. Ele vai para vários lugares, Creta, ele vai para Malta, ele vai para Roma, ele vai para todo Tessalônica, vai para Corinto, ele vai viajando. A viagem de Paulo começa depois que ele passa pelo concílio de Jerusalém. Amém, amados? Amém. Gente, eu vou encerrar por aqui, porque foi só um review. A gente já estudou isso aqui nas aulas passadas, e agora a gente vai começar aí o período da prova, tá, gente? Glória a Deus. Vocês têm aí 20 minutos, dá e sobra para a prova. Tá? Então, gente, eu vou pedir para o pastor André me ajudar, por favor, pastor. Por favor, pode distribuir. Quando vocês recebem a prova, eu vou elucidar rapidinho para vocês aí cada pergunta, e aí vocês depois só conseguem discernir aí, tá? Na unidade 1, a primeira pergunta é: na tentação de Jesus no deserto, qual foi o que foi usado para que ele vencesse o diabo? Primeira pergunta na unidade 1. Tá? Segunda pergunta na unidade 2, né? Qual o verdadeiro sentido do templo na vida de Jesus? Unidade 2 aí. Na parábola do semeador, encontramos 4 tipos de terreno. Obrigado, Cristo. Em qual destes terrenos a palavra nunca vai surtir efeito? Na unidade 2, na pergunta 2 aí, na parábola do rico e Lázaro, encontramos 2 lugares: paraíso e o local de tormento. Qual desses local encontra-se o rico, né? Onde ele está, em qual local? E assim por diante, gente. Eu não vou ler todos, que já estão até no final da prova já, né? Só
com uma dúvida. Só com uma dúvida? Pastor, é aluno individual ou é núcleo? É núcleo, né? É núcleo. Pastor, continue. Poxa! Quer continuar? Novidade 3, tá? Tá. Em Atos 2, a seguir, visto gente, eu não estou nem conseguindo enxergar direito aqui, mas vamos lá, eu estou com uma dificuldade de óculos tremendo. É o Né? meu, pastor? Que é o meu? Boa. De cima. As 10 virgens. As 10 vezes que a gente está? É. É palavra do semeador, é a palavra do rico. Ah, é verdade. Tem outro lado aqui. As 10 virgens, né? Aguardavam o noivo. O que diferenciava as prudentes das loucas? A gente falou aqui. No final do Evangelho de João, Jesus encontra-se com os discípulos. E esse encontro particular com Pedro foi marcado. Qual é o verdadeiro intenção, qual é a verdadeira intenção de Jesus para com Pedro? Em Atos 2 a seguir é visto o derramar do Espírito Santo. Qual é a verdadeira finalidade naquele dia para com as línguas estranhas? Para onde Paulo estava indo quando foi surpreendido pelo Senhor? Forte, hein? Não vou nem falar boa sorte, porque já estão terminando, né? Não, ainda não. Ainda não.